Os eventos inexplicáveis. Cara, nada melhor do que você deixar as pessoas confusas para histórias surreais, de mistério, de terror, de suspense. Porque elas vão passar mais tempo procurando lógica naquilo que elas estão vivenciando do que procurando erros ou regras para poder jogar. Então você, de uma talagada só, você já deixa o combeiro, o advogado de regra, o socializer piadista, todos eles ocupados o suficiente para parar de te apurrinhar. E enquanto isso, você cria elementos que você não precisa explicar. Se você está vendo a tela agora, se você está assistindo no YouTube, até no Spotify, que você tem como ver os vídeos também, você vai estar vendo que está escrito assim, ó, eventos inexplicáveis. Sabe por que eles são inexplicáveis? Porque você não precisa explicar, cara. Eles simplesmente acontecem. E é a partir deles que você cria uma história, é a partir deles que você dá continuidade à história, ou é a partir deles que você finaliza uma história. Você tem que decidir como é que se encaixa isso daí. E como que você usa? Cara, algo inexplicável é o que causa uma ruptura. História que você segue, onde você causa uma ruptura, um ponto de ruptura, é onde você dá ação, você dá energia para a história. E a partir dessa energia que você aplica, os personagens vão absorver essa energia e vão seguir mais e mais e mais na história. Então você tem que dosar o que você quer e de acordo, como eu já tinha falado antes, de acordo com o limite de realidade aí da sua narrativa, ver o que realmente é inexplicável. Por quê? Porque tem coisas que a magia pode fazer, tem coisas que o desejo pode fazer, tem coisas que o mago, o feiticeiro, o clérigo podem fazer. Então, até que ponto que você está dizendo para as pessoas é inexplicável? Definido isso, você só incorpora algo inexplicável na sua trama, na sua história, e põe isso para correr. Quer um exemplo? O exemplo é o que está aí na tela. Ó. Isso que está sendo mostrado é uma ilustração de uma coisa que aconteceu na história da humanidade chamada epidemia da dança. Eu fiz aqui uma colinha porque eu não lembro de todos os detalhes, tá? Mas aconteceu o seguinte, ó. Isso daí foi em Estrasburgo, 1518. Hoje é território, essa região é território da França, tá? O que aconteceu? A galera estava lá na cidadezinha, até que uma mulher começou a andar no meio das ruas. Ela chamava Frotroffer. E ela começou a dançar. E ficou ali dançando. Galera vivendo a vida delas, ela ali dançando, dançando, dançando. E pouco a pouco, as pessoas que estavam ali começaram a dançar também. Dizem que quase toda a população daquela região em que ela estava, próxima àquela rua, que viu isso acontecer, começou a dançar também por alguns dias. Não tinha música, não tinha propósito, simplesmente dançaram. A galera hoje ainda tenta explicar o que aconteceu. Falam que foi uma histeria coletiva, foi uma forma de extravasar a atenção, porque quem não sabe aí, no mundo medieval as coisas não eram nem fáceis e nem divertidas, tá? Era um mundo bastante opressor, pré-capitalista. Então, as coisas não eram fáceis. Mas tem gente que extrapola, fala que foi uma contaminação por fungos, tá vendo? Aqui, ó. Ergotismo, que foi envenenamento de fungo do centeio, pode ter sido, tá? Pode ter sido parte de algum ritual que a galera não sabia que eles estavam fazendo uma coisa religiosa e a galera viu que estava dançando e foi dançar também, tipo TikTok, né? A pessoa começa a gravar, os outros dançam em volta. Então, isso pode acontecer. E por não ter uma explicação lógica, vira um dos grandes mistérios. E o pior, isso não foi uma vez só que aconteceu. Existem outros relatos no mundo, em épocas diferentes, onde isso também se repetiu. Está aqui, tiveram surtos recorrentes na Europa entre os séculos 14 e 17. Eu não pesquisei muito a fundo, mesmo porque não era a questão. Mas se você quiser, você pode. Ou seja, coisas do mundo real que você verifica e que pode levar para sua campanha, estão aí. Quantas vezes fenômenos meteorológicos que ninguém entende são dados como inexplicáveis? Quantas vezes coisas que você não viu a causa, só viu o acontecimento, você diz que são inexplicáveis? Então, pensa um pouquinho, pesquisa um pouquinho,
e começa a verificar a possibilidade de usar os eventos inexplicáveis para adicionar um pouquinho de surrealismo, de ruptura na sua aventura aí. Eventos inexplicáveis é o que move o mistério, né? Então, Exatamente. se você quer ir uma aventura mais de investigação e tudo mais. E tem uma dica que eu já recebi, mas nunca apliquei, e eu tenho até um certo temor em fazê-la, mas replicarei para caso vocês queiram fazer, depois vocês reportem aqui. É você, por exemplo, você vai trabalhar com algum evento inexplicável e você joga o evento ali, alguma coisa bem bizarra e aleatória, como por exemplo, as pessoas na vila toda começaram a dançar e tal, o pessoal tá sentado, tem 2 dias que você viu aí, a galera tá dançando. E aí você, como narrador, você não sabe porque também, qual que é a explicação disso. Então você deixa solto. E aí você deixa solto e os jogadores vão trazendo ali as hipóteses, vão trazendo as coisas, até que em algum momento as coisas começam a fazer sentido, ou alguma coisa começa a encaixar. Então, tipo, você não trouxe a solução pronta. Então, ficou, entre aspas, fácil os jogadores irem trazendo soluções que podem ser aplicadas depois. Porque você não vai podar, porque você vai pensar, não, eu já pensei que são fungos, então só vai valer se foi fungos. Aí os caras tiveram várias ideias super legais e você não vai usar porque, não, foi fungo que eu pensei, então vai ter que ser isso. Então, se você não tem a solução, fica melhor de adaptar qualquer coisa que trouxerem, que fizeram um mínimo de sentido ali, para poder explicar os seus eventos inexplicáveis, seus mistérios. Eu faço isso demais, cara, principalmente porque eu tava jogando com o da Lua e a gente ia começar uma campanha que ia durar uns 4 meses. Aí, logo de cara, eu já coloquei qual era o plot, né? Existe um mistério para ser resolvido. Todo mundo lá conversando na mesa, o da Lua falou assim: mas e se foi o sobrinho do cara que tá fazendo isso por vingança? Puta, que desgraça. O cara adivinhou na primeira sessão 20 minutos de história, o cara já o que foi, Dalu? Não, nada não, tava pensando, só que ele esquecia. Aí eu falo assim, não, eu sempre deixo esse plano B aí pra... Tem um ponto assim, eu nunca testei também esse negócio de bota um evento inexplicado aí pra galera e a galera sugere e você fala, é isso. Porque, novamente, eu fico sempre meio receoso de, tipo, beleza, abracei. E aí, dependendo da pessoa que você tem na mesa, passou 2 aventuras ali e tal, você volta com a história e os caras, não, mas não faz sentido isso, então, porque não era tal coisa. E o problema é que se você não falou para as pessoas que é isso mesmo, vocês acertaram, eles não sabem se eles acertaram. Você tá fazendo um mistério ainda, e agora você fala, puta, e agora? O que eu faço? Não, então, tipo, você fica meio que dependendo da galera conseguir pensar em algo que resolva aquilo. Mas eu acho que um ponto importante é que existe uma diferença de evento inexplicável para evento inexplicado. O evento inexplicado é o que você tem, é o que você faz no mistério. Ele é inexplicado na hora que ele acontece. E aí o objetivo da galera é descobrir qual é a explicação. O evento inexplicável, ele é, por natureza, inexplicável. Não vai haver uma explicação. Não precisa ter, ou não pode ter, às vezes, uma explicação. Tipo, isso tem que permanecer assim. E eu acho que esse é uma coisa que funciona bem com esse objetivo que o Vermelho falou, que é deixar os seus jogadores malucos. Se, tipo, não existe uma explicação racional, eu, como jogador, fico noiado. Eu vou ficar até o final. Tipo, a gente vai fazer uma campanha, eu vou chegar no final da campanha falando, mas aquele dia tal coisa. Cara, não tem uma explicação. Mas como não tem uma explicação? Tem que ter uma explicação. E de Marcelo jogando Fazenda Esmeralda. Você tem que ter, porque é da natureza do pensamento científico. Se você cresceu no século XXI, você não, e a menos que você seja uma pessoa de cabeça dogmática, que você seja uma pessoa que trabalha na base da fé, toda pessoa que cresceu com o mínimo de formação científica fala, não é possível, tem que ter uma explicação. Eu posso não conseguir entender com as ferramentas que eu tenho agora, mas tem que ter uma explicação. Entendeu? Então, desculpa. Sim, se você quiser deixar seus jogadores malucos, tá aí uma sugestão. Para quem gosta de filmes de terror e quer ver exatamente uma questão dessa, de evento inexplicável que é explicado, assista O Último Exorcismo, onde o filme inteirinho é uma delícia de história, onde você não sabe se o que está acontecendo é real ou sobrenatural, mas no final ele explica. Ele não precisava, mas ele explica.